Estamos de volta com Bom para Todos. Aqui você tem espaço, bomparatodos@tvt.org.br. Segundo a ONU, o número de dependentes de medicamentos já supera o número de viciados em drogas em todo o mundo. Para falar sobre isso, está aqui conosco Fernando de Sá Del Fiol, reitor da Universidade de Sorocaba. Ele é formado em farmacologia pela Unicamp. Olá, Fernando, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Imagina, estou sempre à disposição. Fernando, você fez uma pesquisa na universidade com crianças de 0 a 10 anos falando sobre o uso excessivo de antibióticos. Quais foram as conclusões dessa pesquisa? Na verdade, a gente quis levantar, entender um pouquinho do consumo de antibióticos em crianças. De uma forma geral, os países nórdicos, especialmente os mais frios, existe uma média de utilização de um antibiótico por criança por ano. E o que a gente encontrou foram mais de 4 utilizações por ano nas crianças brasileiras. E o que a gente percebeu é um uso inadequado, muitas vezes um uso excessivo, muitas vezes as mães interrompem o tratamento pela metade e a criança tem que voltar novamente ao posto de saúde para ser tratada. Ou seja, existe desinformação desde o momento da prescrição até a utilização do medicamento. Como educar a população ao uso correto de medicamentos? É fundamental que o paciente siga a prescrição médica, especialmente com relação aos antibióticos. É muito comum as pessoas pararem no meio. Passou a febre, parou o edema. Vamos parar porque antibiótico estraga o dente. Nada disso é verdade. A infecção deve ser tratada do início ao fim. Se a prescrição 7 dias, que sigam 7 dias. A população deve usar o medicamento com água, quando for tomar o comprimido, para não tomar com leite, para não tomar junto com refeição, porque inúmeros medicamentos sofrem interferência desse tipo de veículo na hora de administrar. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o uso excessivo de medicamentos ele tem aumentado a resistência das bactérias, exigindo cada vez mais que sejam criados novos medicamentos, para combatê-las. Eu queria saber, assim, quais os riscos disso tudo, Fernando? As bactérias existem há alguns milhões de anos e os antibióticos só há 70 anos. O que a gente tem orientado nesse sentido? Que as pessoas usem de maneira racional, porque efetivamente quanto mais você usa, mais você faz seleção de organismos resistentes. Os grandes pesquisadores nessa área sabem que vai chegar um dia, e ele está próximo disso, em que nenhum antibiótico mais vai ter atuação, nenhum deles mais vai ter ação. O tempo que vai demorar para chegar esse dia é que a gente pode aumentar com o uso racional. Então a gente tem que encontrar outras formas de relacionamento com doenças infecciosas. Toda semana uma equipe da TVT vai ouvir o que as pessoas querem perguntar sobre o assunto do programa. Vamos ouvir agora a primeira pergunta para o Fernando. Quais os maiores problemas colaterais provocados pelos medicamentos? Desde uma simples irritação gástrica até um choque anafilático. Varia demais dependendo da classe do medicamento. A orientação é aparecer algum tipo de efeito adverso, um zumbido no ouvido, uma coceira, uma dor, procurar assistência ou do médico ou do farmacêutico para relatar o que está acontecendo. A próxima pergunta agora é do Vinícius. Os remédios podem criar dependências como as drogas? Com certeza, os medicamentos são substâncias químicas como todas as drogas. O pai da farmacologia, chamado Teofrasto Paracelso, ele dizia que a diferença entre a droga e o veneno está só na dose. E o medicamento é a mesma coisa. Tanto é que aqueles medicamentos classificados como tarja preta, que a gente conhece, eles não têm aquela tarja porque eles são perigosos ou qualquer coisa do gênero, causam intoxicação, porque eles causam dependência sim, como todas as drogas de uso banido no Brasil. Maconha, cocaína, crack, alguns medicamentos benzodiazepínicos, por exemplo, causam dependência sim, uma dependência física muito forte e inclusive psíquica também. Vamos ver mais uma pergunta. Por que cada vez mais as bactérias e infecções reagem aos medicamentos? O que os antibióticos têm feito é matar aquelas bactérias mais fracas. Tem ficado vivas aquelas mais fortes. Ou seja, nós temos feito um processo de seleção natural, que não é bem natural, porque nós estamos fazendo isso com medicamento. Então é um processo de adaptação, é um fenômeno adaptativo em que só as mais resistentes têm causado as infecções. Então é uma reação das bactérias aos antibióticos. E qual o procedimento, Fernando? Olha, o procedimento é o uso adequado, é o uso pelo período preconizado e usar cada vez menos. O relacionamento novo com doenças infecciosas, vacinação, as pessoas têm que se prevenir da infecção e especialmente os cuidados com higiene. Vamos ouvir mais uma pergunta.
Queria saber se existe controle por parte do governo e nem retenção das receitas. Se você pegar a caixinha do seu antibiótico, está escrito lá, venda sob prescrição médica. E as pessoas vendiam sem prescrição médica. E agora você precisa chegar na farmácia para comprar o antibiótico e uma das receitas, são 2 vias, vai ficar retida pela farmácia. Isso é muito bom. Nós já temos pesquisas na universidade que mostram que houve uma diminuição significativa da venda de antibióticos depois da intervenção governamental. Isso é importante, porque isso é uma política de longo prazo, é um problema de saúde pública. A próxima pergunta agora é do Antônio José. Vamos ver. Por que os antibióticos deixam de fazer efeito depois de alguns tempos? Então seria como eu dizer que eu tenho uma população gigantesca de bactérias em que a grande maioria delas é sensível, ou seja, eu mato 99% das bactérias com aquele fármaco. Aquele 1% que sobrou começa a se reproduzir. Agora, por que ele sobrou? Porque ele já tinha um mecanismo de resistência nele. Ele começa a se multiplicar, todas as bactérias serão como a bactéria original e agora o antibiótico que eu usava para matar já não serve mais, porque elas eram naturalmente resistentes a ele. Fernando, você não acredita que os médicos erram às vezes ao receitar demais antibióticos? Erram, a gente costuma dizer que antibiótico pode ser por todas as vias, menos por via das dúvidas. As infecções virais são muito parecidas com as infecções bacterianas. A gente sabe que o antibiótico não atua contra o vírus, ele atua especificamente contra bactérias. Então, com a preocupação daquela infecção viral se tornar uma infecção bacteriana, ou muitas vezes com pouco tempo que o médico tem frente ao paciente, ele prefere prescrever para garantir que vá ter o sucesso no tratamento. E essa é a pior das prescrições. Agora vamos ver a pergunta do Jurandir. Em caso de intoxicação de medicamentos, o que nós devemos fazer? Algumas coisas que a gente não deve fazer. Por exemplo, tomar leite, provocar vômito, porque, por exemplo, se for um medicamento cáustico, uma substância cáustica, ele queimou na entrada, quando você provoca o vômito, ele queima na saída mais uma vez. Substâncias de caráter básico, se você tomar o leite, ela aumenta a absorção. Então, a primeira coisa que você deve fazer, obviamente, é procurar assistência médica. O resgate está para aí, o 93 está para esse tipo de assistência. Importante que a pessoa que se intoxicar, e essa intoxicação pode ser acidental ou intencional, e na acidental é importante que quando você vá procurar assistência médica, você leve a embalagem do medicamento, para a pessoa que vai receber esse paciente saber exatamente o que vai tratar. Vamos ver mais uma pergunta. Tomar remédio demais abaixa a imunidade? Na verdade, alguns medicamentos diminuem a imunidade sim, mas eles são utilizados exatamente para isso. Por exemplo, imagine uma pessoa que vai fazer um transplante de um órgão e não pode haver rejeição daquele órgão, córnea, por exemplo. Ele tem que tomar um medicamento que vai diminuir a imunidade para que o seu organismo não rejeite aquele órgão que ele acabou de receber. Então, alguns medicamentos são utilizados para abaixar a imunidade. Outros são utilizados, por exemplo, para tratar uma bronquite e tem como reflexo a diminuição da imunidade. Então, é importante que as pessoas saibam que tipo de medicamento está tomando, porque ele abaixa, sim, a imunidade, facilitando a contaminação e a instalação de um processo infeccioso. Lucas, agora tem uma pergunta para você, Fernando. E o farmacêutico pode indicar remédios? Na verdade, o farmacêutico tem o poder e a propriedade de fazer a indicação daqueles medicamentos que são livres de prescrição. Ele é um profissional que estudou para isso, estudou muito tempo, mas ele não pode fazer a indicação daqueles medicamentos que são vendidos com receita médica. Vamos ver mais uma pergunta. Por que é tão fácil comprar remédios na farmácia? A absoluta falta de controle. Na época que eu estudava, você podia comprar absolutamente qualquer medicamento na farmácia, não havia nenhum tipo de restrição. Hoje em dia esse controle tem sido maior. Esse tipo de controle que já há sobre os psicotrópicos, que agora há sobre os antibióticos, para a gente seria muito interessante que houvesse sobre todos os medicamentos, para que os medicamentos só fossem vendidos para aquelas pessoas que efetivamente precisam dele. A próxima pergunta, Fernanda, é sobre a bula dos remédios. Vamos ver. Quando a gente lê a bula de um remédio, a gente fica com medo. Tudo que está escrito lá é verdade? Os estudos são feitos com grandes populações. Então você pega um medicamento para colocar no mercado, você estuda aí em milhares de pessoas. Um percentual dessas pessoas pode apresentar determinado efeito e isso tem que obrigatoriamente constar na bula, para que a pessoa saiba que o medicamento que ela vai tomar, como qualquer outro, tem efeitos adversos. Então, tudo que está na bula efetivamente é verdade e as pessoas têm que usar aquilo como um instrumento de acompanhamento. Existem projetos, inclusive projetos de lei,
para facilitar a leitura da bula, porque além de ter uma letra muito pequena, a linguagem utilizada dificulta para aquela pessoa que vai tomar o medicamento saber o que está acontecendo. A próxima pergunta é da Estefânia. Por que os antigripais às vezes entram na lista de remédios proibidos e depois são liberados? Na verdade, esses antigripais que a gente conhece, nenhum deles tem atividade antigripal. A gripe é uma virose causada por um vírus e todos esses medicamentos que a própria mídia coloca como antigripais são medicamentos utilizados só para sintomatologia, para dor de cabeça, para o nariz escorrendo, para febre. Nenhum tem atividade antiviral. Vamos para mais uma pergunta. Como que a gente percebe que as pessoas estão dependentes de remédios e como que a gente deve agir? A melhor coisa é não usar o medicamento. O medicamento é sempre em último caso. O seu organismo está preparado para reagir às doenças infecciosas, às tensões do dia a dia. O medicamento sempre em último caso. Como é que a gente sabe que uma pessoa está dependente do medicamento? Vamos falar dos medicamentos ansiolíticos utilizados para dormir. É muito clássico isso. Se a pessoa não souber que ela tem o medicamento, ela já entra num processo de insônia e não consegue dormir. Isso é dependência psíquica. Uma coisa muito forte que está associada ao medicamento. Ele acha que naquela caixinha está a solução para todos os seus problemas. Fernando, eu gostaria que você deixasse uma dica para os nossos telespectadores sobre esse assunto, o uso excessivo de medicamentos. A prevenção é o melhor remédio. E caso você precise do medicamento, tome o medicamento conforme foi prescrito pelo pediatra ou pelo médico que atendeu você ou seu filho por todo o período. Ele não estraga o dente, o antibiótico não deixa a pessoa, quer dizer, não interfere com o crescimento, que é um outro estigma que existe com relação aos antibióticos, que sigam efetivamente aquilo que foi prescrito pelo médico ou pelo dentista. Fernando, muito obrigada pela sua presença aqui no Bom para Todos e esclareceu muitas de nossas dúvidas. Estou sempre à disposição e é importante que a população pode contar com a ajuda do farmacêutico, que está sempre à disposição em todas as farmácias do Brasil. No próximo bloco, a médica infectologista Cíntia Cavazana vai alertar sobre os problemas que pode ter a automedicação e dos perigos do consumo exagerado de remédios. Voltamos já!